Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lendo Mentes. Eu sou o Leonardo Weiner e hoje aqui eu tô com um convidado mais do que especial, meu orientador no doutorado, o Wagner. E aqui a gente vai estar falando hoje sobre psicologia, mais do que psicologia, falar sobre saúde mental e matemática, estatística. Sei que pode parecer que não tem nada a ver, mas quando a gente entende pesquisa, a gente entende matemática e estatística, consequentemente a gente pode estar tomando melhores decisões e entendendo melhor o que a gente está fazendo. Então, Wagner, primeiramente quero te agradecer por ter topado vir aqui conversar comigo. Não que a gente não converse quase toda semana, mas é sempre um prazer e, primeiramente, obrigado. Obrigado, Leo. Eu que agradeço estar contigo batendo esse papo, né? E que seja uma conversa também muito agradável para quem está nos assistindo, poder falar um pouquinho dessas relações aí, estatística, psicologia clínica, saúde mental. Tem muita coisa bacana aí para a gente conversar. Eu acho que tem muita coisa bacana e eu acho que a primeira coisa, assim, e eu sempre peço para os meus convidados, fala um pouquinho da tua trajetória, como tu chegou até onde tu chegou, onde tu tá aqui hoje. Descreve um pouquinho como foi a tua trajetória, até pra gente poder daí entendendo um pouco melhor como tu tá aqui hoje e faz sentido, e como faz sentido com o que a gente tá trabalhando e conversando aqui hoje. Perfeito. Bom, como tu não limitou a trajetória acadêmica, eu vou falar umas coisas pessoais aqui, né? Tranquilo, tranquilo. Como tu Então, chegou até aqui hoje? Eu nasci. é uma história longa. Vamos lá. Eu sou natural de Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, né? E foi uma experiência muito bacana ter nascido lá, que é um local de confluência de culturas, assim, né? Então, muita influência da América do Sul espanhola, né? Uhum, E na minha adolescência eu fui mais para o centro do estado, né? Cachoeira do Sul, onde, dentre outras coisas, eu fui músico já fui vocalista e baixista de algumas bandas, E era uma das opções de vida, assim, na adolescência eu pensava em ser músico sério, assim, tipo, uhum, fazer vestibular, de repente cursar na UFSM, que era pertinho ali, né, o curso de bacharelado, né, em música. Até que eu fui me encantando pela psicologia, né. Eu sou filho de uma bióloga e de um contador. uhum, Então, acho que tem muito do que eu faço hoje de influência deles, né? Porque eu trabalho com estatística, com números, e a parte da biologia, a questão da explicação do comportamento, né? Eu vejo a psicologia muito próxima à biologia nessa questão, né? Da explicação do comportamento humano. Bom, e aí fiz a minha graduação em psicologia, tinha um interesse muito forte, muito genuíno na psicologia clínica. Então, aham, eu me encontrei primeiramente dentro do meu curso na psicologia clínica na abordagem humanista. uhum, Então, para mim, estudar Carl Rogers foi muito. Foi assim um paradigma na minha formação, né? E tanto pelo rigor metodológico que ele tinha, né? Então, tu vai olhar a história do Rogers, você tem pesquisas assim muito bem estruturadas em psicoterapia, com medidas psicofisiológicas, medidas de pré e pós, comparação com lista de espera. Então, isso de alguma forma me cativou tanto quanto a questão mais filosófica da abordagem uhum. centrada na pessoa, que era uma estratégia clínica mais não diretiva, né? Do qual eu me identificava bastante. Mas aí, mais para o fim do curso, eu participei de uma pesquisa sobre os resultados da avaliação em psicoterapia com crianças em situação de vulnerabilidade social. E esse processo de escolha dos instrumentos, medidas, pensar o desenho do estudo, tudo mais, me levou a ter esse enamoramento assim pela parte mais psicométrica, estatística, metodológica, né? Uhum. E aí eu fiz esse estágio no penúltimo ano da graduação. E no último ano eu fiz um outro estágio daí em psicologia escolar e fiquei focando mestrado acadêmico. Uhum, uhum. Estudei bastante, passei na URGS, cursei mestrado, doutorado e pós-doc. Fiquei um bom tempo. Um período considerável ali. 7 anos, né? 7 anos na pós-graduação, e que foi muito relevante para minha formação, né? Para o trabalho que eu faço hoje. Comecei a minha vida acadêmica profissional, digamos assim, né? Dando aula, orientando mestrado, doutorado, na PUC de Campinas. Uhum, E na época minha esposa estava terminando o doutorado aqui em Porto Alegre, em bioquímica, ela é veterinária.
E minha família é daqui, eu sou filho único, eu pensei, não, acho que quero voltar para o Sul, né? Aí fiz uma seleção aqui na PUC, hoje eu estou aqui, coordeno um grupo de avaliação em bem-estar e saúde mental, no programa de pós-graduação em psicologia e, enfim, né, eu tenho minha bolsa produtividade, né, do CNPq, agora também estou trabalhando no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, na área de desinformação, na ciência, né? Então a gente tem pensado aí trabalhos muito relevantes, principalmente com a temática da vacinação, e aí trazendo um pouco a psicologia para esse debate, né? Importante. Então, poucas pessoas levam em consideração os modelos cognitivos que se tem, ou mesmo de características de vulnerabilidade para a questão da desinformação, e eu estou trazendo esse debate, trazendo essas variáveis para se pensar a política pública, etc. E é isso que eu faço hoje, então, né? Eu faço ciência, basicamente, faço pesquisa, né? Brinco que sou um ratinho de laboratório, né? E gosto muito dessa parte também, né, de estatística, de análise de dados. Foi uma área que eu me enamorei e sempre tentei fazer esse diálogo da estatística com a prática, né? O que a estatística ajuda, no fim das contas, a quem está lá na frente de um paciente, que eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Eu acho que isso já já nos orienta mais ou menos para onde a gente vai estar conversando aqui no podcast, né? Porque matemática, física, essas matérias realmente exatas, às vezes podem parecer muito distantes da prática clínica quando a gente está ali com o indivíduo. Eu, particularmente, sou um psicólogo que adora matemática e adoro física, sempre gostei. E sempre vi muitos paralelos. Mas eu vou te fazer uma pergunta bem abrangente, que eu acho que daí entra pra gente poder falar um pouco mais de estatística, matemática, mas mais do que isso, falar por que a gente precisa saber disso. Qual é a razão, ou por que entender sobre matemática ou até sobre estatística é importante para profissionais de saúde ou profissionais de saúde mental? Vamos focalizar nos profissionais de saúde mental, que é o nosso público-alvo no primeiro momento, né? Mas Legal. por que é importante isso? Ótimo. É uma pergunta bem ampla, mas legal porque dá espaço para a gente discutir diversos aspectos, assim, né? Primeiro que uma coisa que eu sempre gosto de dizer para os meus alunos é eu não necessariamente gosto de matemática, não fui um aluno nota 10 em matemática, né? Até em algumas disciplinas eu tinha bastante dificuldade em matemática. E eu acho que quando a gente fala de estatística, tem um componente matemático, mas tem um componente muito mais importante que é lógico, né? De raciocínio lógico, de formalização do pensamento, né? Então, uma das vantagens que eu acredito que tem de exercitar um pouco mais essas áreas matemáticas, quantitativas e lógicas é justamente isso, a organização do teu pensamento em termos formais, né? E da organização dos fenômenos que tu te propõe a observar e a estudar, né? Então, de início eu diria que essa é a grande importância, assim, mais geral, né? Que é organizar a realidade, organizar os fenômenos que você tem interesse. E nisso, tanto vamos chamar agora assim de estatística, né? Essa confluência aí da lógica com a matemática, a estatística pode te dar ferramentas muito poderosas, né? Tanto para compreender os fenômenos que você tem interesse, quanto para absorver a melhor informação disponível, né? Que eu acho que em algum momento assim, é interessante falar sobre isso, a coisa de ensaio clínico randomizado, meta-análise, etc., né? Porque saber desses conteúdos te ajuda, de fato, a decodificar a informação correta de estudos. Porque, às vezes, eu acho que as pessoas ficam ali na superfície, né? Lê um artigo, vai bom, tá, li uma meta-análise, disse que tal técnica é bom para determinado transtorno. Ou vai até diretamente na conclusão ou na discussão do artigo e não lê necessariamente o resultado, né? Não se apropria, exato. E eu acho que isso não é uma prática muito legal, né? Mas entendo também que ela vem de um déficit que é uma questão muito maior na educação brasileira, né? Se você vai ver, por exemplo, o nosso desempenho no PISA, em outras ferramentas de avaliação educacional, o Brasil vai muito mal em matemática, né? E os reflexos estão por aí. E acredito também que ao longo do tempo houve uma redução também das disciplinas que tratam mais essa parte lógica. Filosofia, né? Por exemplo, você tem pouca carga horária
né, para essa gurizada aí que está ensino médio, principalmente, que eu acho que se tem uma perda significativa aí em termos de instrumentos, né, de desenvolvimento de raciocínio que ajudam a organizar a vida como um todo. E são mais críticos quando a gente fala de conhecimento científico. Né? Então, o que a gente vê mais ou menos é um reflexo desse gap que é difícil depois recuperar na graduação e na pós-graduação. Então, a gente vem de uma base muito fraca, né, em lógica, em matemática. Estatística, então, nem se fala. Né? Na graduação, a gente vê... E aí eu tô falando assim, não só de qualquer curso, em qualquer graduação no Brasil, né? A não ser que seja uma área específica de ciência de dados ou estatística, as disciplinas são muito fracas. A verdade é essa. A estrutura curricular... E parece também, ao menos eu falo da minha experiência e da experiência que eu tenho escutado de outros colegas, que ela é muito distante realmente da prática que a gente utiliza. Sim, tem mais esse desafio. Porque, por exemplo, eu mesmo tive na minha formação uma disciplina de epidemiologia com um dentista, né? Um odontólogo. E nada contra, óbvio, né? São áreas correlatas, é um profissional da saúde, um colega profissional da saúde, mas quando você vai na coisa dos exemplos, né? E aí acho que também uma dificuldade de trabalhar com raciocínio quantitativo, que são essas abstrações que você tem que fazer, quanto mais longe da realidade, né? Então, assim, se eu tirar uma média da altura, do tamanho do pé, dos alunos numa aula, talvez não faça tanto sentido do que eu dizer, olha, eu vou conduzir um estudo clínico, quero avaliar o nível de ansiedade das pessoas, vou usar esse instrumento, né, uma escala psicométrica, alguma coisa para fazer isso. Então você vai contextualizando, essa abstração ela fica um pouco mais facilitada, né, para a pessoa entender essa relação quantitativa do fenômeno com as representações numéricas. Então, essa é uma grande dificuldade também, né? E Brasil afora, geralmente é alguém da área de estatística que ministra essas disciplinas, o que representa novamente um gap aí em termos de familiaridade com os exemplos, com as variáveis e tudo mais. Né? E eu fico pensando que além de exemplos e da familiaridade também com a prática em si, quando a gente pensa na nossa aplicação, às vezes, até no meio de si... Quando a gente está trabalhando no doutorado, no mestrado, a gente não tem nem o tato, muitas vezes, por exemplo, com o software. A gente não sabe mexer no software. Isso. Então fica tudo muito distante também. Sim. Tem mais essa questão da familiaridade com as ferramentas, né? Eu acho que isso até tá mais por um lado de não ser mais uma barreira, tá? Porque... O que eu venho observando é que algumas escolas, ou mesmo até ONGs, tudo mais, estão começando a incluir atividades de programação na formação dos jovens. Eu acho isso muito importante. Né? Porque, assim, um jovem, né? Uma pessoa que sai do ensino médio, né? E que vai para uma área mais científica ou para uma área mais técnica, que tem um conhecimento de programação, ele tem vantagem para uma série de tarefas que poderiam demandar muito mais tempo, muito mais recursos, e ele tem alguns recursos para lidar com isso. Somando-se a isso, né, essa questão hoje né, que a gente chama de inteligência artificial, né, o ChatGPT acho que é o maior exemplo assim, que está se falando, também eu acho que há uma grande oportunidade de superar, né, essa barreira que é a familiaridade com programação, com softwares, porque isso passa a ser um pouco mais facilitado. Outra coisa também, YouTube, né? O YouTube você encontra hoje, e outras plataformas de streaming, né? Para não falar só do YouTube, mas você tem tutoriais, enfim, né? Que ajudam bastante. Então, essa questão tanto do compartilhamento do conhecimento, quanto da inclusão da programação no ensino, né? E nas atividades de formação de jovens, eu acho que pode superar essa questão de falta de familiaridade com softwares, né? Porque dali a pouco tu vai estar usando programação para várias tarefas que não só analisar dados, né, quantitativos. Você pode usar para analisar textos, né? Então hoje, por exemplo, você joga uma série de artigos, né, em algumas ferramentas e você consegue extrair tópicos que são mais relevantes a partir daqueles artigos com uma análise de processamento de linguagem, por exemplo. Né? E que é uma tarefa, óbvio, envolve um processamento quantitativo, sim. Né? Você tem um processamento quantitativo de transformar cada palavra num vetor, num valor numérico e tudo mais,
mas é uma tarefa que vai muito além de uma análise de dados mais simples, assim, né? Então, e que você pode incorporar para as mais diferentes tarefas que você vai ter, acadêmicas ou profissionais, né? Porque daí, pô, uma coisa que te possibilita pegar um conjunto de textos e extrair tópicos que são mais relevantes, isso pode economizar tempo na sua vida, assim, tremendamente. E tu falou que entender sobre estatística, principalmente, é fundamental para a gente poder ter melhores decisões, né? Principalmente como pessoas, mas principalmente na área de saúde mental, pensando no cliente final, que vai ser o nosso paciente na maior parte das vezes. Sim. Mas o não entendimento, a falta de compreensão, até a dificuldade com isso, qual o resultado disso? O ônus, né? Eu acho que o ônus de não saber, né, um pouco mais de análise quantitativa de dados, de estatística, ele te reduz as tuas possibilidades de inferências, né, sobre um caso específico que você está atendendo, por exemplo, e te impossibilita se apropriar da informação, né, cumulativo, que ciência é isso, né? Conhecimento cumulativo. Né? Perfeito. Então, quando você tem uma meta-análise, alguma coisa, é isso. Você pegar vários estudos, sumarizar, né, num grande estudo. Hoje, né, já tem também meta-análise de meta-análise, né? Então, o pessoal vai... Porque se produz muito, a verdade é essa, né? Tem muita coisa para ler que é impossível você acompanhar, né? Você não consegue ler tudo que é publicado na sua área de interesse. Mas, assim... te limita a tua tomada de decisão. Acho que isso é algo muito, muito importante, assim, né? Não saber te limita muito no interpretar os dados que chegam até você. Então não adianta dizer que eu me baseei numa meta-análise. Tá, mas você fez a leitura correta desde de entender o tamanho de efeito que tem aquela estratégia terapêutica, também entender um pouco de desenho de estudo. Foi comparado com o quê? Simplesmente um grupo controle, uma lista de espera, foi com uma técnica, foi com o tratamento usual, com o que você está comparando, né? Daí a pouco você está comparando com um grupo que não fez nada, uma lista de espera, daí a pouco conversar com a avó tinha um efeito parecido, se o efeito for pequeno, entende? E aí se a pessoa só leu a conclusão, ela não vai saber que aquele efeito é pequeno, se ela não tem uma noção mínima de, por exemplo, intervalo de confiança, que é uma coisa muito importante. Na estatística a gente sabe, olha, você tem uma estimativa pontual, né? Você pode dizer assim, olha, a média dos alunos, a média de idade dos alunos do curso de psicologia é X. Tá? Você vai estar sendo sempre muito menos preciso numa estimativa pontual do que se você construir um intervalo. Olha, eu acho que a média dos estudantes está entre tanto e tanto, né? Tem mais possibilidade de acertar. De acertar, porque eventualmente você não tem toda a população na sua mão, você está pegando uma amostra, então você criando um intervalo, você tem mais chance. Transportando isso para as meta-análises, por exemplo, você tem um resultado pontual, né, que é a síntese de todos os estudos, você tem lá um intervalo de confiança. Se esse intervalo de confiança é muito grande, né, Ou isso seja, a idade, se a gente pensar no exemplo da idade de 8 anos a 80 anos. Isso, né? Tá ok, né? Nesse exemplo aí você está acertando, mas também está sendo muito pouco preciso. Exato. Na meta-análise também, quer dizer, se o intervalo da estimativa é grande, você tem menos segurança no sentido de que aquele efeito vai ser observado. Porque o teu paciente, o teu próximo paciente pode estar nessa flutuação aí. Né? Se essa flutuação inclui o ponto zero, ou seja, não efeito, de novo, teu paciente pode estar naquela turminha que não vai ter efeito, né? Então, assim, fazer a leitura apropriada desses dados requer um conhecimento mínimo, né? Tanto é que a gente, nem sei se podia falar, mas a gente está escrevendo um capítulo sobre isso, assim, né? A pedido de um colega que trabalha com a ideia de psicologia baseada em evidência, né? Para falar assim, olha, o que um psicólogo precisa saber de raciocínio quantitativo, de estatística, para realmente fazer um bom uso das evidências, né? E é isso que a gente está falando. Se eu não sei fazer essa boa leitura, se eu não sei avaliar a qualidade dos estudos que estão incluídos nessa meta-análise, né? Que é uma coisa bem metodológica até, nem tanto estatística. Tá? Sim, mas aí volta para aquilo que tu comentou, né? Do problema de base, de um déficit na base, ou seja, a gente já não vem tanto com esse conhecimento ou esse raciocínio lógico, consequentemente na graduação a gente não aprofunda ou o aprofundamento ele não vai na medida que talvez a gente necessitaria,
Então, consequentemente, fica... Ok, a gente fala muito daí de práticas baseadas em evidência, mas aí também é complicado a gente pensar como que tu vai avaliar essa evidência se Sim. tu não sabe, se tu não teve essa Se base. tu não tem uma boa apropriação dessa evidência, Exato. né? Então acho que a discussão gira em torno disso, basicamente, né? Uhum. Claro que é recomendável, né, seguir, né, evidências, óbvio, né? Mas assim, você fazer uma análise crítica da evidência é muito importante. E o que eu noto é isso, né? E sim, tem a ver com esse déficit, como a gente estava falando, também tem a ver com o pouco exercício desse raciocínio. Porque também não adianta você ter uma disciplina na pós-graduação, algum lugar que você aprenda, usa só naquele semestre que está tendo disciplina, depois nunca Sim, tu mais. faz o trabalho, faz a prova e vai embora. E vai embora. E aí não tem no teu ambiente de trabalho, né, na sua clínica, ou com pares, sei lá, uma leitura, um journal club. Vamos pegar um paper, vão ler, vão discutir junto, vão discutir os dados, né, qualidade. O método. Isso, né? Se você não exercitar, você vai desaprender, isso não adianta, né? Não vai ficar sempre na sua memória. Tem trocentas mil coisas para dar conta. Então isso seria uma prática interessante, assim, né? Que continuar exercendo, né, essa leitura crítica de evidências, e com certeza o conhecimento estatístico vai te ajudar muito a fazer essa leitura, né? Se apropriar dessa evidência. Porque, de novo, não pode ficar uma coisa nesse discurso superficial, né? Ah, isso aqui é baseado em evidência. Qual evidência, né? Qual é o tamanho do efeito? Foi analisado subgrupos, também tem isso, né? Hoje a gente sempre se faz essa pergunta, né? Bom, que amostra vem, né? De que amostra vem esses resultados? Que a gente está dizendo, é baseado em evidência. Tá, mas evidência para qual grupo? Né? E tem estudos que mostram que quando você avalia subgrupos, por exemplo, né? Numa intervenção, enfim, às vezes você tem até um efeito contrário. Sim, piora. Tu tá falando também, a gente pode chegar até no paradoxo de Simpson. Paradoxo de Simpson, exato. Exatamente isso. Né? Então, o paradoxo de Simpson, se a gente pudesse resumir, é o seguinte: o que tu observa com dados agregados, ou seja, eu peguei toda a amostra do meu estudo clínico, né, e analisei e notei uma tendência. Né? Então, por exemplo, análise de regressão é muito utilizado para avaliar efeitos de uma intervenção. Então, eu olhei o gráfico da análise de regressão, olhar, tá lá a tendência para o grupo todo. A ideia do paradoxo de Simpson é, se eu desagregar essa amostra em subgrupos... Se a gente divide a amostra em divide a subgrupos. amostra, Então, posso dividir, sei lá, por qualquer critério. Né? Critério diagnóstico, critério demográfico, né? Algo que possa influenciar aquele fenômeno que eu estou tentando observar. Né? Eu posso encontrar efeitos, muitas vezes, antagônicos ao que eu observei com a amostra agregada. E isso se chama paradoxo de Simpson. Né? É muito pouco investigado na psicologia, né? Muito pouco discutido isso em graduação, pós-graduação, mas é um fenômeno muito relevante e que... E muito interessante, né? A gente parar para pensar nisso. Sim. Porque, ao mesmo tempo, a gente está falando de vários artigos, a gente cita artigos em aula, a gente cita... Até com o paciente mesmo está conversando, não, que é um tratamento empiricamente sustentado. E, de novo, óbvio, a gente vai querer, mesmo que pouca evidência é melhor do que nenhuma evidência, ainda assim, quanto que a gente realmente faz essa análise tão crítica sobre isso? Sim. E isso perpassa essa questão, né, da estatística, do raciocínio quantitativo. Se eu não tenho essa preocupação de pensar em amostra e subgrupos, de novo, né, se eu passo por cima da heterogeneidade do efeito que eu observei no estudo clínico, né? Tudo isso colabora para uma melhor ou pior tomada de decisão. Então, quanto mais, digamos assim, cego eu estou para essas informações, pior é a minha tomada de decisão, com certeza. Né? Minha chance de errar é maior. Né? Então, acho que gira muito em torno disso. Sem falar outras relações, assim, né? Um exemplo que eu uso bastante em aula, né? Que é esse conhecimento, aliar o conhecimento estatístico ao conhecimento clínico. E uma das coisas que eu achei muito legal, que eu fui estudando, é que assim, quando você utiliza instrumentos psicológicos, quem é que nunca aplicou uma escala de depressão, alguma coisa assim no seu consultório? Ou para quem mesmo é paciente, de repente está escutando esse podcast, aqueles panfletinhos quase que o terapeuta te dá, preenche isso para a próxima sessão para a gente questionáriozinhos. Esses instrumentozinhos. Isso. E aí,
tem um conhecimento muito interessante que vai da teoria da medida, né? Porque assim, a ideia de teoria da medida, ela tem várias teorias da medida, primeiro, né? Mas uma das questões é você ter, a medida ela precisa ter, o fenômeno que você quer medir, ele tem que ter algumas propriedades, né? De aditividade, enfim, né? Você tem lá alguns axiomas, tá? E é muito interessante porque o que a gente tem de conhecimento acumulado em termos de teoria da medida mostra que esses questionários, essas variáveis que a gente avalia clinicamente, elas não são uma medida. Elas são, no máximo, uma variável ordinal que tu consegue dizer assim, fulano tem mais depressão que ciclano. Ponto. Tá? Você não consegue ter mais inferências mais refinadas a partir disso. Mas quando você aplica teorias da medida, você sabe que, por exemplo, quando você está avaliando, vamos usar esse exemplo ainda, de depressão, né? Quando você está avaliando sintomas que são muito severos, eles não podem ter, por exemplo, o mesmo peso do que sintomas que não são tão severos. Né? Então, vamos pensar. E daí entra até aquela questão, e eu acho que tu explica isso, mas a gente pode entrar também para falar sobre a questão até categórica de transtornos mentais. Por exemplo, quando a gente fala de critério diagnóstico para depressão mesmo, quando a gente está falando, a gente vai fechar aqueles 5, 6 critériozinhos. Mas se eu fechei 3? Mas eu tenho esses outros fatores aqui mais graves. Isso. Como é que a gente fica? Né? Exato. E aí vem justamente a teoria da medida, né? Então, uma das questões da teoria da medida é eu tentar, né, concatenar esses sintomas ou sinais clínicos de uma forma que eu possa identificar os sinais mais leves ou iniciais, os sintomas intermediários e os mais severos ou graves. Né? E isso faz toda a diferença quando você vai ler algum estudo clínico, por exemplo. Tá? Porque assim, vamos supor que você está lendo lá numa intervenção com depressão. Tá? Se você vai pegar o questionário, o instrumento que a pessoa usou na pesquisa, vamos lá, ideação suicida tem o mesmo peso de anedonia, por exemplo, ou de desregulação emocional, ou de, sei lá. Muitas vezes é uma média simples. É isso, exato. É uma escalinha que a pessoa atribui números, né? E você tem ali, e tudo vale igual porque a pessoa soma. Só soma o resultado. Então, quando você só soma, tudo vale a mesma coisa. Só que olha só que interessante, né? Se você faz uma intervenção que diminui um pontinho só, tipo assim, diminui um sintoma só. Vamos supor que você tem um inventário de sintomas, é só presença, ausência, e na sua intervenção se diminuiu um pontinho só. Estatisticamente, se tu for rodar análise, não vai aparecer diferença significativa. Seguramente, porque tu pega o pré e o pós, diminui uma unidade. O que é uma unidade, né, em uma lista enorme de sintomas? Não é nada. Aí que tá. Se você usa o conhecimento da teoria da medida que diz assim, olha, tem sintomas que são mais severos, portanto, né, tem que ter um peso maior. Cara, se esse um ponto que tu reduziu no teu estudo, mas é um ponto que diz respeito a um sintoma grave de depressão, a tua intervenção teve um baita de um sucesso. Só que ela não é mensurável, né, se você não tratar, né, aqueles dados. Se você pegar aqueles dados e tratar só como uma soma simples de sintomas... Que é o que a maior parte dos estudos faz, né? Assim, 99, eu falo sem medo de errar. 99, né, para ser uma coisa estatística. Olha para aquela câmera e fala. Entre 97 e 99%. Eu vou fazer um intervalo. Né? Assim, não utilize esse conhecimento da teoria da medida, né, e pensa assim, reduziu um ponto só. Você não sabe que ponto é esse. Né? Você não sabe que unidade, que sintoma é esse. E aí que vem a coisa que eu sempre achei bacana, de juntar o conhecimento clínico ao conhecimento estatístico. Tá? Porque digamos assim, pelo raciocínio clínico, né, a pessoa sabe que diminuir um sintoma da importância que é a ideação suicida. Até porque vira uma red flag ali no tratamento e isso vai virar primeiro passo do tratamento. Primeiro passo. Né? Você vai identificar que é mais grave, você vai atacar aquilo. Né? Exatamente. E aí, de novo, se você está num grupo de pacientes, faz essa intervenção, diminui um ponto, sem diferença estatística, a minha intervenção foi um fracasso. Não, ela foi um sucesso. Se você ponderasse aquele sintoma, né, de acordo com a teoria da medida. Né? Então, eu acho que a gente ainda está muito distante
né? E o que que tu Na acha, psico. e o que que tu acha que implica isso? Pra gente estar tão distante? Porque na teoria faz sentido que psicólogos e psicólogas entendam essa questão de, Uhum. ok, existe o ranqueamento Sim. das sintomatologias, eles precisam ser diferentes, até porque na prática clínica, bom, vamos imaginar, tu chegou na clínica para trabalhar comigo, tu tá com uma ideação suicida ou uma Uhum. autolesão importante. Pô, é a primeira coisa que eu vou trabalhar. Uhum. A questão de reestruturação de padrão de pensamento, questão de atividade física, talvez isso vai entrar em segundo plano. Sim. Mas o que que acontece então? É uma falta de conhecimento? Ou também qual é a tua. O que que tu pensa a respeito disso? Eu acho que tem que ter uma interação entre essas duas coisas, né? Porque assim, Uhum. o que tu tá trazendo é que assim, um clínico, né, com uma boa formação já sabe identificar. Tu A usou gente a espera, expressão, né? espera que saiba, né? Tu usou a expressão red flag, né? Ou seja, Uhum. um ponto de atenção, né? Olha, se o paciente está apresentando ideação, trabalhe isso, né? Porque isso é Uhum. mais grave, isso pode, né, trazer consequências. Depois a gente vê o resto, né? Uhum. Depois a gente vê Vai trabalhar o restante, mas em depois, isso. Tem etapas, né? prioridades, né? Isso conversa, esse raciocínio clínico conversa muito bem com a teoria da medida, né? Então, quando você analisa instrumentos que, né, você vai tentar entender assim, a estrutura do transtorno depressivo, por exemplo, você tem a mesma quase concatenação em termos de severidade, de urgência para guiar a tua estratégia terapêutica que o clínico tem. Mas aí qual é o problema? Quando você vai pro estudo clínico, Uhum. pro ensaio clínico, aí, não, aí se perde esse raciocínio. Porque vamos lá, tu tá tratando, de novo, esse sintoma como qualquer outro dentro de um saquinho de sintomas, que tem o mesmo valor, o mesmo peso. Até porque, pensando aqui, logicamente, pode para os dois lados, né? Eu posso não Uhum. conseguir melhor. A minha intervenção ela pode ser significativamente, estatisticamente significativa e mostrar um bom resultado, mas para casos graves ou para essas partes que a gente está Sim, falando, pode não funcionar tão bem. exato. Só que daí eu não, se eu pondero, talvez se eu ponderasse isso, Sim. ia ter um resultado Se ele negativo. teria mais nitidez, ou até mais Uhum. nitidez para identificar onde que funciona essa intervenção, Perfeito. né? E em geral não se tem esse cuidado, depois, né, não se incorpora esse conhecimento na hora de rodar esses estudos. Uhum. Então, tu acaba perdendo, né, uma especificidade que é muito importante e essa informação se perde simplesmente. Então, de novo, né, a importância de eu ir atrás do estudo, entender exatamente, né, e às vezes as pessoas não reportam isso, que é pior. Porque a informação você não acha no artigo, simplesmente. Só tem uma média antes e uma média depois. Sim, tu vai ter ali a Tá? tabela que o autor É. ou que os autores É. fizeram e tu. Você tem uma média dos sintomas antes e depois. Você não sabe exatamente, né? Você não sabe qualitativamente o que diminuiu ali. Sim, Né? e às vezes a descrição da amostra, ou seja, das pessoas que participaram do estudo, é um parágrafo. É, muito resumida. Né? Então eu acho que a gente poderia avançar muito mais nesse sentido, né? Se a gente fornecesse mais detalhes nos nossos estudos e incorporasse um conhecimento que já está aí disponível, né? Só que Uhum. não é incorporado. Então, eu leio seguidamente ensaio clínico, meta-análise e tudo mais, mas você vai lá ver o que o pessoal usou na estatística para ver se teve efeito ou não, simplesmente usou lá soma dos scores, né? Somou os itens lá e deu. Né? E aí eu acho que se tem digamos assim, um gap importante que é justamente você não utilizar um conhecimento que já está posto. Né? Você já Sim. tem uma teoria da medida que te mostra assim, né, que esses sintomas eles não têm exatamente o mesmo peso. Né? E só para dar um exemplo, teria tantos outros exemplos assim no quanto que a estatística pode auxiliar ou ser uma barreira para o raciocínio clínico. Né? Um deles, que eu acho muito interessante, é, por exemplo, da falácia ecológica. Uhum. Né? Falácia ecológica é uma questão que é muito pouco debatida. E explica para o pessoal que não sabe Isso. o que é a falácia ecológica. Então, falácia ecológica é um fenômeno muito bacana, que não por acaso, né, tem esse nome porque vem das áreas mais biológicas, né, do estudo de justamente da ecologia, que estuda Uhum. populações, né, de seres vivos, né, e o seu comportamento.
E aí, justamente, a falácia ecológica é quando você atribui a um indivíduo uma tendência que você observou na população, Uhum. né? E aí reside, por exemplo, os perigos dessa coisa de olho fechado, né? Ah, é baseado em evidência, ponto. Né? Não, pode Ou não aquela ser. questão do Big Data, né? Que não olha para o indivíduo também. Isso, então. Né? Então, assim, justamente eu acho que a arte do psicólogo clínico é, a partir de algumas informações disponíveis, sempre fazer uma adaptação para o caso específico. E ela é super necessária. Né? Então, assim, a falácia ecológica, ela diz que, bom, tal né, perfil de paciente se beneficia do tratamento X. Né? Isso diz para a maioria das pessoas daquele grupo. O teu próximo paciente pode ser alguém que, dali a pouco, é justamente o outlier, é aquele que a tua previsão erra enormemente. Né? E aí, de novo, quando a gente lê os artigos, né, de investigação de estudo clínico, você não tem uma análise muito boa do perfil onde a predição funcionou bem, ou seja, gerou poucos resíduos, que é a linguagem que a gente usa na estatística. Né? Então, olha, a pessoa mudou do score X para o score Y, né? E o meu modelo conseguiu prever com muita precisão essa mudança do score. Ótimo. Mas tem a pessoa que tem um erro enorme nessa previsão. Nenhum estudo faz uma análise do perfil desses participantes que tu errou a tua previsão. Então, erroneamente, a gente assume que para todo aquele grupo, foi bom, porque na média foi bom, ou para a maioria dos casos foi bom. Né? E a gente não tem um conhecimento do perfil para quem não foi legal, porque todo modelo ele erra a previsão. Sim, os modelos não são perfeitos. Exato, né? Então, assim, tu vai estar testando uma técnica nova de intervenção, ele vai funcionar, daqui a pouco tem um grupo de 30 pacientes, vai funcionar para 25. Para 5 não vai funcionar, ou não vai ter efeito. Não necessariamente vai piorar, mas não vai ter efeito. E aí fazer uma análise desse perfil, né, desses pacientes que não teve efeito, é muito relevante. Isso às vezes também não aparece, ou aparece muito discretamente nos estudos. Você só fica com aquele dado sumarizado. Assim, olha, na média, né, houve uma redução dos sintomas. Tá, mas a média me fala do grupo, não me fala de indivíduos. Né? E quando você está na frente do paciente, óbvio que você tem que levar em consideração essa informação que foi gerada a partir de uma tendência de grupo, mas você tem que olhar quem é esse paciente, qual é o perfil desse paciente. E aí, de novo, né, é um gap tanto dos estudos quanto das pessoas não se preocuparem com essa característica que é inerente dos modelos estatísticos. Ele erra, os modelos erram para um monte de indivíduos, né? E para fazer esse ajuste, que é um ajuste fino. Né? Então, isso eu acho que é interessante, também muito pouco debatido, tanto na academia quanto na questão, né, de formação prática, né, de formação profissional, e que eu acho que é muito importante, que é um olhar complementar. Né? Então, de novo, não adianta eu simplesmente sair com um artigo debaixo do braço e dizer tá aqui na meta-análise que funciona. Mas funciona para quem? Qual é o perfil? Qual é o perfil que desvia da tendência de grupo? Né? São detalhes que fazem toda a diferença na hora de planejar o tratamento com o próximo paciente que vai bater na tua porta. Não, perfeito, porque eu acho que quando tu traz isso, tu coloca bastante em evidência, juntando aqui, né, fazendo essa pequena alegoria da questão realmente da prática baseada em evidências que tá realmente em evidência, realmente tem um hype, tem um olhar que é importantíssimo. Sim. E tu fala muito sobre ensaios clínicos randomizados, e tu já pincelou bastante sobre algumas das limitações que os ensaios clínicos randomizados têm. Mas se eu tivesse de fazer uma pergunta mais simples ainda, né? Qual é o limite do ensaio clínico randomizado? Quais são os limites dos ensaios clínicos randomizados? Sim, ótimo. Eu acho que os ensaios clínicos, eles hoje são o padrão ouro, né? Embora eu acho que essa mentalidade
vai se alterar muito em seguida, e aí eu vou fazer a justificativa, tá? Mas eu vou começar falando das limitações do ensaio clínico. Primeiro, a questão da amostra, né? Ensaio clínico, em geral, o processo de amostragem, ele não dá conta da variabilidade que tu tem na população. Então, em geral, tu tem... o que eu quero dizer com isso? Tu tem amostras muito homogêneas, que representam grupos bem específicos, né? E que vão... muitas vezes está muito distante do perfil do paciente que tu quer usar aquela intervenção. E ainda mais falando na ciência como ela é configurada hoje. Então, assim, onde é que tu tem ensaios clínicos assim de alta qualidade? Em geral, em países muito ricos, em geral, em áreas também muito específicas. Vou citar a medicina, especialmente, onde tu tem recursos, tu tem um hospital, tu tem, né, um monte de incentivo, equipe, etc., uma logística para realizar esses estudos. Porém, por todas essas características, eles ocorrem com amostras muito específicas e homogêneas. Então aí já reside um problema, porque tu tá baseando uma inferência. A gente já falou das limitações lá da falácia ecológica, agora tu amplifica isso para uma inferência do ensaio clínico que foi feito lá, não sei aonde. Sim, na Noruega, para Porto Alegre. Tá? Ou lá para Uruguaiana, onde eu nasci. Sim. Então, assim, isso já gera, né, já um alerta, assim, do tipo, calma, né, vamos analisar com mais cuidado. O famoso despacito. Despacito. Né? Então, essa já é uma limitação importante, né, dos ensaios clínicos. A outra, como eu disse, né, é justamente a questão da relação ensaio clínico versus o que a gente chama de validade ecológica, né? Porque os ensaios clínicos, queira ou não, eles são conduzidos em ambientes muito controlados, né? São ambientes muito controlados, você tem toda uma questão de treinamento de terapeutas, né? A pessoa, de alguma forma, sabe que está participando do estudo, que já se sabe também que, né, tem uma... Sim, normalmente protocolos bem definidos, né? Protocolos bem definidos. Período e tudo mais, etc. número de sessões. Etc. Então, queira ou não, é um ambiente muito controlado que, de novo, né, muitas vezes fora do ensaio clínico as coisas não ocorrem exatamente como ocorreram naquele mundo ideal do ensaio clínico. Então, isso também pode implicar, digamos assim, né, em problemas de validade desses resultados, né? Justamente não por acaso se chama validade ecológica, que é quando você tira do ambiente controlado, né, de laboratório, digamos assim, um experimento e ver se na vida real, né, validade externa, validade ecológica, se isso se reproduz também. Fico até pensando da importância também, então, das outras metodologias e das outras formas de produzir também estudos mesmo, né? Sim. Por exemplo, séries de estudos de caso. Também Sim. parecem daí ganhar uma certa relevância, né? Ótimo, exatamente. Exatamente o que eu ia comentar agora. Foi assim, não foi combinado, tá? A gente trabalha junto, a gente fala toda semana, mas a gente não combinou isso. Vocês têm que acreditar na gente agora. Legitimamente não foi combinado essa parte. Mas assim, tem tudo a ver. Brincadeira, gente. Mas porque é uma coincidência muito interessante, porque é exatamente isso que, né, hoje existe uma área que começa na medicina, não adianta, a medicina puxa as áreas da saúde, né, para a questão da inovação. Até porque também é onde tem mais recursos. Sim, sim. Mas eu acho também que eles são menos resistentes à inovação. A mudança, né? Por exemplo, na psicologia, eu percebo que é um ambiente muito mais conservador do que outras áreas da saúde. Porque eu tenho contato com essas outras áreas. Eu trabalho com médicos, com enfermeiros, trabalho muito com parceiros de pesquisa. Dentistas. Sim. E assim, ó, o pessoal é mais... enfim, tem uma experiência com a inovação que não percebe a inovação como algo tão ameaçador. Tanto tecnológica, como de desenhos de pesquisa mais ousados, etc. Na psicologia, eu noto uma postura mais conservadora. E isso me estranha, porque eu acho que não deveria ser assim. Mas é assim que é, ponto, né? E aí o que acontece? Exatamente. Uma mudança desse raciocínio de grupos, né? Então, assim,
Tá, olha só, eu tenho que, claro, em algum nível da construção do conhecimento tem um estudo de grupos, um ensaio clínico. Sim. Mas aí também não negligenciar, exato. né? Mas hoje é possível, e olha só que maluco, né? Hoje é possível tu ter um modelo estatístico de um caso só. Uhum. E aí tu falou, porque a gente pode ter uma série de casos. Pode ter uma série de casos, tu pode ter séries temporais de cada caso. Então, assim, se eu acompanho um caso ao longo do tempo, né? Isso me dá um conjunto repetido de informações do qual eu tenho depois uma matriz de dados que eu posso trabalhar e criar um modelo estatístico para o funcionamento do Léo, para o funcionamento do Wagner. Uhum. Tá? E isso eu acho muito interessante. Acho que a psicologia se apropriou ainda muito pouco disso, né? Porque aí vem bem a ideia de um modelo ideográfico. Eu consigo entender como aquele indivíduo funciona, como aquele indivíduo reage, né, a determinada estratégia terapêutica. E eu acho que a gente ainda está muito longe em termos tanto... na verdade, o conhecimento assim, prático estatístico e de desenho da pesquisa está aí. Mas esse conhecimento acaba que não está incorporado na prática clínica. E eu acho que a gente tem muito a avançar. Eu tenho bastante interesse em avançar nessa direção. Né? Que é isso, né? Então você sai desse paradigma, né? E que a gente poderia traçar trocentos paralelos aqui com a medicina, né? Então, se sabe, né? Vamos pegar uma área bem próxima, a psiquiatria. Né? A psiquiatria tem um pouco disso, assim. Olha, você pega lá o diagnóstico, bom, para esse diagnóstico, em geral, se usa tal medicamento. Mas eu vou ajustando, né? E aí, se eu consigo fazer algum exame genético, se eu consigo ter mais informações clínicas... Não, mas olha só, esse medicamento não interage bem lá com o gene X lá que o cara tem, não vai ter uma absorção tão boa, né? Não vai interagir com outras questões. Vou mudar a estratégia. Então, isso já existe na medicina e eu acho que a psicologia tá comendo poeira. Tá comendo poeira. Historicamente a gente come poeira, mas eu acho que nesse caso especificamente está comendo poeira, assim. Então acho que a gente pode migrar para esse mundo, né, de precisão, de observar o indivíduo. De certa forma, um retorno da psicologia a uma ideia de uma ciência mais ideográfica também. Queira ou não, a ciência clínica da psicologia, ela começa assim, né? O estudo do caso, do indivíduo, né? E eu acho que entra num e, não num ou, né? Isso. Eu acho que essa é a grande questão. Muitas vezes, quando a gente coloca uma certa argumentação, a gente coloca um debate como esse que a gente está tendo aqui, é comum que as pessoas possam interpretar, tá, então tu tá querendo tirar os ensaios clínicos randomizados. Não, mas uma questão de agregar também. Agregar. São níveis, né? São diferentes níveis de níveis evidência. de conhecimento, níveis de evidência, né? Porque, exatamente, quando a gente trabalha prática baseada em evidência, tem a pirâmide lá das evidências, né? Então começa, o mais curioso é isso, né? Porque em geral começa com um estudo de caso, uma observação clínica, daí tu vai para um caso controle ou para um estudo correlacional e aí vai subindo na hierarquia. Até chegar a meta-análise dos ensaios clínicos randomizados. Isso. Só que a lógica, olha só que maluco, às vezes o primeiro degrau passa a compor o último. Porque é como se tu olhasse assim, bom, eu já olhei o que tem nos estudos observacionais. Eu já vi as evidências que vêm das meta-análises dos ensaios clínicos randomizados. E agora, beleza. Agora eu vou pegar todo esse conhecimento e vou ajustar para esse paciente aqui. Que daí é realmente a prática baseada em evidências, né? Que daí é a tomada de decisão clínica de individualização do processo realmente daquele indivíduo. Sim. E o mais bacana é que há recursos para isso, há modelos matemáticos para entender a trajetória, né? O que acontece lá... Que sintoma há remissão e a remissão desse interfere na remissão ou não de outros sintomas. Toda essa dinâmica ideográfica que, em geral, o psicólogo faz baseado só no seu feeling clínico. Há instrumentos quantitativos para auxiliar nisso. E eu acho que essa é a questão, né? Sair de um feeling, conseguir fazer isso também quantitativamente para a gente poder se embasar na tomada de decisão e realmente fazer essas mudanças. Sim.
Wagner, a gente tá chegando no nosso horário, então Tá aqui bom. eu chego nas minhas 2 últimas... Passou muito rápido? Passou muito rápido, né? Mas eu tenho certeza que se o pessoal vai gostar, vai pedir de Legal. novo para tu voltar, a gente faz uma parte 2, a gente fala sobre Ótimo. outros modelos de pesquisa e também a gente Sim. pode até aprofundar um pouco mais sobre prática baseada em evidência, ensaio clínico, porque eu acho que é uma discussão que ela precisa estar em voga. Sim. Então, assim, eu te pergunto, como é que tu resumiria, bem fazendo uma alusão a uma sessão de terapia cognitivo-comportamental, que é essa ideia aqui também, como que tu resumiria o que a gente falou aqui hoje, ou qual seria a mensagem que tu gostaria que o pessoal saísse do podcast hoje? Uhum. Legal. Se eu pudesse resumir isso, acho assim, não tenham medo dos números, entender um pouco de estatística, né, de raciocínio quantitativo, pode ser um grande aliado a essa busca de uma prática baseada em evidência. Se eu fosse resumir assim, em poucas palavras, é isso, no fim das contas, né? A gente foi puxando diversos argumentos, né, para justificar, mas no fim das contas é isso, né? Uhum. É ter mais elementos para tomar uma decisão, né, mais, enfim, mais acertada a partir de muitas informações que eventualmente a gente perde se não tem esse conhecimento mais quantitativo e estatístico. Perfeito. E Wagner, minha última pergunta, assim, é uma pergunta que fala muito de trajetória, que fala de vida mesmo. Sim. Se o Wagner, criança ou adolescente, estivesse assistindo o podcast agora, estivesse escutando o podcast agora, o que tu gostaria de falar pra ele? O que tu falaria pra ele? O que ele falaria? O que tu falaria pra O ele? que eu falaria? Eu falaria para essa criança. Isso, pro pequeno Wagner aí. Pro pequeno Wagner. Eu diria para aproveitar mais a infância, assim, brincar mais, porque depois a vida adulta é cheia de restrições, de responsabilidades, assim. Eu fui um pouco daquelas crianças que eu acho que, entre aspas, amadureceu muito cedo, assim, né? Muito cedo começou a levar o mundo muito a sério e no fim das contas eu acho que deveria ter aproveitado um pouco mais a brincadeira e tal. E puxando o assado pra minha área, né? Falando de terapia do esquema, a gente fala muito da necessidade, né? De espontaneidade e divertimento. Então também falar um pouco disso, né? Da Sim. necessidade que também é poder brincar. E que legal que tu pôde compartilhar isso. Legal. Wagner, queria te agradecer muito pelo tempo que tu desprendeu aqui comigo. Foi muito, muito legal. Aprendi Bacana. muito também. Também Tenho gostei do nosso certeza papo. que o pessoal deve ter aprendido e vai ter muitas perguntas. E onde que o pessoal pode te encontrar? Instagram, e-mail, o Instagram do grupo? Onde é que o pessoal pode te achar? Então, a gente tem a página do grupo, né? Que é o ABES, né? Bem assim como se fala, ABES, né? No Instagram, onde a gente está retomando as atividades assim de produzir mais conteúdo. Eu confesso que eu já fui mais de mídias sociais, eu ando meio ermitão, assim, meio isolado, assim. Mas eu acho que é uma fase, porque recentemente eu tenho pensado bastante assim em produzir algum tipo de conteúdo, estar mais ativo nas redes. Um pouco também por perceber essa necessidade assim de um debate mais qualificado, né? E também por estar trabalhando nessa questão da desinformação científica. Perfeito. Eu acho que é importante se posicionar, né? Mas, enfim, pode seguir meus perfis aí em Insta, Face. Em geral, eu sou mais ativo até no Face, que hoje é uma coisa da idade das cavernas, né? Mas a gente tá trazendo o Wagner de pouquinho em pouquinho pra cá. Tô voltando. Mas acho que o mais atual, assim, e atualizado é a página do grupo, do ABS, né? E talvez até pense em algo parecido, assim, né? Nesse formato também para o grupo, assim, para ter algumas conversas bacanas. E agradecer o convite, foi uma conversa muito agradável e foi mais uma provocação, né? Eu acho que mais uma provocação e... É só uma sessão de podcast. Então, é isso aí. Não dá conta, né, de discutir tudo, enfim, mas eu acho que essa provocação é válida, né? E, enfim, o nosso grupo de pesquisa também está à disposição, a gente sempre tem muitos colaboradores, né? E está sempre muito aberto a receber novos colaboradores. Então, acho que é isso. Enfim. Perfeito. Wagner, muito obrigado de novo. Foi um prazer e com certeza a gente vai ter a parte 2 aí eventualmente. Show de bola, pode me convidar. Tá. Obrigado. Tá bom, valeu. Feito.